Aguardar os irmãos entrarem. Glória a Deus. Vamos aguardar enquanto os irmãos entram. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos vão entrando, vamos adorar ao Senhor nesta noite. Vamos glorificar. Já estou vendo aqui, os irmãos já estão entrando. Pastor, paz do Senhor, irmão Donizete, Deus abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos. Mas enquanto os irmãos já estão entrando, vamos aguardar um pouquinho. Enquanto os irmãos entram. Glória a Deus. Paz do Senhor, Deus abençoe. Paz do Senhor, Janielson, Deus abençoe. Glória a Deus. Enquanto os irmãos entram. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos. Peço a ajuda dos irmãos aí também a compartilharem esta live aí o máximo que vocês puderem, para que mais vidas venham ser alcançadas nesta noite, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vai compartilhando aí, para que mais vidas venham ser alcançadas aí com esta palavra que vamos estar ministrando nesta noite. Saudade dos irmãos, viu? Saudade de cultuar com os irmãos, de louvar a Deus. Glória seja dada ao nosso Senhor. Esperar mais alguns segundinhos. Enquanto isso, já vai preparando a sua Bíblia aí, que vamos... Prometo aos irmãos que não vou demorar, não vou ser uma breve palavra. Não vou cansar os irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmão, ele tocou meu coração para nós falarmos nesta noite sobre a Arca de Noé. Vamos dar uma olhada nesse texto. Meus irmãos, eu vou falar hoje, a palavra que o Senhor me colocou no meu coração, eu vou usar Gênesis capítulo de número 7, livro do Gênesis capítulo de número 7, versículo 1. Mas o conteúdo aqui desta palavra está entre Gênesis 7, ou vamos falar um pouquinho de Gênesis 7, Gênesis 8 e Gênesis 9. Gênesis capítulo 7, para nós termos um norte. Glória a Deus. Senhor, meu irmão, Pai do Senhor a todos os irmãos que estão entrando, vão compartilhando aí, vão chamando as pessoas, vão marcando as pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas nesta noite. Meus irmãos, livro do Gênesis capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque hei justo diante desta geração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca. Amados irmãos, enquanto os irmãos vão entrando, vamos falar um pouquinho sobre a Arca de Noé.
A Bíblia diz, irmão, que a arca de Noé é um símbolo de Cristo, né? A arca é um símbolo de Cristo. E nós podemos observar, como os irmãos também conhecem a mensagem melhor até do que eu, que o mundo estava cada vez pior, né? Estava cada vez mais mal, mais corrupto. Se vocês olharem o capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que a corrupção era geral, né? No capítulo de número 6, e que Deus ele resolveu fazer algo para mudar. Voltou? Meus irmãos, a internet não está. Voltou? Os irmãos estão me vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Acho que voltou. Meus irmãos, a internet hoje eu acho que está meio sobrecarregada, né? Amados irmãos, os irmãos estão me ouvindo? Louvado seja o nome do Senhor. Acho que voltou a internet. Meus irmãos, se falharem, se a internet falhar um pouquinho, me perdoe que hoje não tá muito boa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então havia uma corrupção geral dos humanos, né? E Deus tinha este propósito de fazer com que a nação fosse morta, né? Porém, ele sabia que pessoas que eram diferentes, né? No caso de Noé, a Bíblia diz que Deus achou Noé justo. Noé varão justo, uma pessoa diferente, uma pessoa que tinha intimidade com o Senhor, uma pessoa que servia verdadeiramente ao Senhor. Então, meus irmãos, Deus sempre tem um propósito em tudo que está acontecendo. Deus tem sempre um propósito. E o interessante é que ele faz no capítulo 7, ele faz esse convite, que ele diz assim: vem, tu e toda a tua casa. É um convite que o Senhor faz a nós nessa noite, para entrarmos na presença de Deus, para entrarmos, porque quem fica em Jesus é protegido do mal. Quem fica em Jesus é protegido em meio às tribulações. Quem fica em Jesus, ele tem essa proteção. E nós podemos observar no contexto a qual nós estamos vivenciando hoje, né? Que estamos vivendo um confinamento, né? Assim como vocês podem observar o contexto que estou querendo dizer, que a Bíblia vai dizer que eles entraram, né? Noé e sua família entrou na arca. E eles viveram uma espécie de confinamento, né? Eles ficaram um período dentro da arca. Mas o que também me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que o Senhor ele fechou a porta. A Bíblia diz que ele fechou a porta por fora. E o que é que Deus ele nos faz entender nesta noite é que ele fecha e ele abre. Ele tem o tempo da situação. Ele é o dono do tempo. E se a situação está dessa forma, é porque ele permitiu. E eu posso te dizer uma coisa, irmão. Ele permitiu que isso acontecesse, mas ele também tem um tempo certo para que isso cesse. Ele permitiu acontecer, mas ele também tem um tempo para que isso cesse, meu amado irmão. Então nós podemos entender que Deus é o dono do tempo. Deus tem o controle da situação. E a Bíblia diz que eles entraram na arca. A Bíblia diz que Deus fechou a porta pelo lado de fora. A Bíblia diz, meus irmãos, que
no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, e o versículo de número 7, se eu não me engano, vai dizer o seguinte: isto diz o que é santo, isto diz o que é santo verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Meu amado irmão, quando Deus quer fazer uma coisa, não há quem possa impedir. Operando Deus, quem impedirá? Operando Ele, ninguém pode impedir. E se Ele tem algo para fazer no nosso meio, Ele vai fazer. Se Ele tem algo para fazer na nossa vida, Ele vai fazer. E este confinamento, eu sei, meus irmãos, que alguns estão trabalhando, outros estão em casa porque não tem condição de trabalhar. Mas nós vivemos, nós presenciamos, assim como Moisés, como Noé, uma espécie de confinamento. Cada um aqui está vivendo um confinamento diferente. Nós estamos sendo privados de algo, nós estamos sendo privados de ir ao templo, nós estamos sendo privados, alguns estão sendo privados de trabalhar, alguns estão sendo privados de fazer alguma coisa, de estudar, de visitar a sua família, de ver os seus parentes. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é que Deus tem o tempo nas suas mãos, Deus tem o controle, e Ele está no controle desta situação. E eu posso te dizer, meu irmão, a Bíblia nos afirma que Deus fechou a porta pelo lado de fora, porque Deus queria que Ele abrisse a porta quando fosse no tempo dele. A porta não tinha fechadura, a porta não tinha maçaneta para Noé abrir, não. A porta estava fechada porque Deus fechou. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós podemos entender isso porque Deus permitiu. Deus permitiu. A situação estava como a situação, meus irmãos, assim como nos tempos antigos, ela não está diferente. O mundo está corrompido, as pessoas estão cada vez piores, as pessoas estão invertendo os valores, o que antes era errado, agora as pessoas estão achando que já não tem mais nada a ver, as pessoas já estão achando que já não é mais, não tem nada a ver, isso aí não tem nada, isso aí não tem nada. Meu irmão, os valores estão invertendo, mas o que eu quero te dizer nesta noite é que as pessoas estão com essa visão, mas aquele que serve ao Senhor, ele tem a certeza e a convicção de que as coisas que Deus tem preparado para nós, as coisas que Deus nos instituiu para nós fazer, elas não mudaram. As coisas que eram pecado antes, é pecado agora. As coisas ainda são as mesmas. Pode as pessoas ver, meu amado irmão, tem sim. A Bíblia nos diz que tem sim, porque Deus é santo e sendo santa. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja é a mesma. A doutrina de Deus é a mesma. O que Deus estabeleceu para o seu povo é a mesma coisa. Vale para agora. Meu irmão, isso é coisa do inimigo, achar que não tem nada a ver, achar que as coisas estão, que isso valia antes, agora já não vale mais. Não, isso é engano. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, nós não entendemos o porquê de tudo isso. Porque Deus, ele tem os seus caminhos diferentes. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Os pensamentos dele são diferentes dos nossos pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos observar que vivemos este confinamento, assim como Noé viveu um confinamento. E se os irmãos observarem depois com calma e perceberem que Deus, ele enviou este dilúvio, enviou chuva sobre a terra, e o barco, a arca, estava sobre as águas, mas estava sob o controle de Deus. Ela não estava à deriva, ela não estava perdida, não. Deus estava controlando ali quem estava na arca. Deus estava guardando, Deus estava guiando quem estava na arca. Deus estava protegendo quem estava na arca. Mas aquele que estava fora da arca, aquele que que não acreditou no tempo em que Noé pregou, no tempo que Noé falou para o povo, a Bíblia diz que, se não me falha a memória, aproximadamente 120 anos, Noé, enquanto ele estava construindo a arca, ele estava anunciando, falando o que iria acontecer, o que Deus iria fazer com a terra.
mas ninguém deu crédito. Meu irmão, o que eu quero te dizer nesta noite é que Deus é o mesmo, o controle dele está nas mãos dele, o controle da situação está nas mãos dele, o controle dessa situação está nas mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. E tem um tempo para cessar este período de confinamento, este período de tribulação, este período de medo, porque muitas pessoas estão com medo. Meu irmão, muitas pessoas têm medo, muitas pessoas têm passado até maiores problemas em casa, mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor tem o tempo certo para essa situação acabar, o Senhor tem o tempo certo para este momento cessar, o Senhor tem o tempo certo, o Senhor tem um controle. Louvado seja o nome do Senhor. Que eles entraram na arca, e enquanto o povo estava passando aperto ali com as águas, morrendo, o povo de Deus, assim como a igreja, está dentro da arca, está guardada dentro da arca, está protegida dentro da água. Isso não vai te atingir. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto as pessoas estão aí passando necessidade, o Senhor tem guardado os seus, o Senhor tem providenciado ajuda, o Senhor tem providenciado socorro, o Senhor tem providenciado, irmão. E de alguma forma Deus sempre toca em alguém, pode ser crente, pode não ser crente, Ele toca em alguém para te ajudar se for necessário. Ele faz isso, ele é o mesmo. E nós analisamos, irmão, que o povo não creu no que Noé estava pregando. E hoje não é diferente. As pessoas têm deixado de lado a palavra do Senhor. As pessoas não têm se importado em servir ao Senhor verdadeiramente. As pessoas não têm se importado em louvar, em adorar o único que é digno de louvor. As pessoas têm misturado as coisas. As pessoas têm usado a boca que Deus fez para adorar a Ele, para cantar música secular, para ouvir, se alimentar de outras coisas, ouvir música sertaneja, ouvir forró, o que seja. Mas não ouvir músicas que adorem ao Senhor. Mas eu e você estamos guardados na arca, temos o ensinamento de Deus nesta noite, que Ele é o mesmo e Ele requer do seu povo. Ele requer do seu povo para vigiar, Ele requer o seu povo para glorificar o único que é digno de louvor e de adoração. E como eu disse, a arca representa Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que quando Noé ele entrou na arca, a Bíblia diz que, se você acompanhar comigo no capítulo 7, o final dele, o versículo 24, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Louvado seja o nome do Senhor. O contexto aqui nos diz que Deus ficou sem falar com Noé durante este período de 150 dias. Se você observar o capítulo 8, o início vai dizer assim: e lembrou-se Deus de Noé, e todo animal e toda res que com ele estava na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram. Seja o nome do Senhor. Deus pode fazer isso, irmão. Só que nós passamos em momentos em nossa vida em que nós buscamos, nós oramos, e às vezes Deus fica em silêncio. Às vezes nós estamos precisando de algo, estamos clamando por algo, estamos orando por algo, mas Deus fica em silêncio. Deus estava provando a fé de Noé. Deus estava em silêncio neste período. E é assim, irmão, épocas em nossa vida que Deus fica em silêncio.
Deus fica em silêncio sobre, às vezes, sobre determinada situação. Às vezes você ora, ele fala sobre outra coisa. Às vezes você ora, mas ele não te responde sobre nada, ele fica em silêncio. O silêncio não quer dizer que Deus não esteja. O silêncio esteja cuidando. O silêncio de Deus não quer dizer que ele não esteja no controle da situação. Deus está falando aos nossos corações nesta noite. O silêncio de Deus, que ele não esteja trabalhando ao nosso favor. A Bíblia diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, até quando parece que vai dar errado, dá certo, porque está no controle de Deus, aleluia. Quando parece que não vai, mas aí que acontece, porque ele está no controle. A forma que ele faz é a maneira que ele quer, a forma quem escolhe é ele, o tempo quem escolhe é ele, a maneira quem escolhe é ele, o jeito que ele vai fazer é ele quem escolhe. O maior é que nós, o maior local que nós podemos, a maior posição em que nós podemos chegar é a posição de servo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu posso te dizer uma coisa: a resposta de Deus, ela vem. Ela vem. Deus não está deixando de lado a sua vida e a minha vida. Deus está às vezes em silêncio, para ver a atitude do seu povo, para ver a situação em que nós vamos ficar. Este confinamento, este período em que nós estamos enfrentando, em que vai haver uma separação entre a igreja. É pensamento meu, mas quem discordar, amém, mas é pensamento meu, vai haver uma separação da igreja, aquele que serve e aquele que não serve, aquele que faz a vontade e aquele que não faz, aquele que estava indo para a igreja, que estava adorando, ele vai permanecer, porque já estava acostumado a ir, alguns deles vão se afastar, mas é assim. É assim, e eu tenho para mim isso, que este período vai haver uma separação entre quem serve e quem não serve. Vai haver sim uma separação. Quem adora de verdade e quem não é, quem é crente de verdade e quem não é. Vai haver essa separação. Mas o interessante é que quando ele fica este período na arca, confinado, ele fica este período lá, enquanto o povo estava, o mundo estava um caos, ele estava dentro da arca, cuidado, guardado, ele estava dentro da arca, protegido, enquanto o mundo, estamos guardados, estamos dentro da arca, estamos protegidos dentro da arca, enquanto o mundo está um caos, nós estamos com Deus. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. A igreja do Senhor está em Cristo. O povo de Deus está em Cristo. E eu quero que você entenda nesta noite, é que este período que estamos passando agora, foi necessário acontecer para que muitas coisas mudassem, algumas coisas mudassem na minha e na sua vida, porque a palavra é para mim também. Este período de confinamento foi para que algumas coisas mudassem, valores voltassem a valer, para que coisas que antes nós abandonamos, hoje nós voltássemos a fazer. E é assim que Deus faz. É dessa maneira que Deus faz. Ele tem os meios dele, ele tem as formas dele, e nós não entendemos. Nós vamos entender lá na frente. Só Deus sabe o tempo, o período que vamos continuar desta forma. Continua em oração, continua buscando ao Senhor, continua buscando, adorando ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. A Bíblia diz assim: aquilo que o olho não viu, que
que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são estas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandes para a igreja, Deus tem coisas grandes para mim e para a sua vida. Deus tem coisas que a gente não imagina que pode ser feito. Deus, ele pode fazer, aleluia. Deus, ele pode fazer, nos surpreender, fazer assim como ele fez aqui. Ele mandou um vento sobre as águas e as águas cessaram. No capítulo de número 8, no versículo 1, vai dizer que Deus fez passar um vento sobre a terra, a chuva, as águas, Deus fez cessar. Deus pode passar um vento sobre a terra nesta noite e fazer com que esta pandemia cesse e fazer com que as coisas voltem ao seu devido lugar, porque Ele está no controle. Ele pode, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da minha e da sua vida. Ele tem o controle porque foi Ele quem criou. Ele criou o vento, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou tudo. Vai haver pessoas neste meio tempo aí que vão se enfraquecer. Vai haver pessoas que vão sair da igreja também. Mas vai haver uma comunhão também diferente com a igreja e com o Deus, né? Vai haver uma comunhão diferente com o povo de Deus. E aquele que estiver fraco, Deus não está perguntando se você está forte ou fraco, mas a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado, mas Deus vai fazer nós, a igreja, nos levantar novamente. Deus vai fazer o povo de Deus ser restaurado. Deus vai fazer a situação mudar, porque Ele tem o poder e Ele tem o controle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não vou falar detalhadamente sobre os 3 capítulos para não demorarmos muito, mas a Bíblia diz também que depois do período de confinamento, no capítulo de número 9, a Bíblia diz assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse: frutificai, multiplicai-vos, encheis a terra. A Bíblia diz que Deus, depois de tudo aquilo que aconteceu, depois de todo aquele dilúvio, vamos abrir aqui capítulo 9, versículo de número 8. Vou ser breve, irmãos. Que diz assim: falou Deus a Noé e a seus filhos, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está. Aí ele diz: aves, todo animal sobre a terra. Aí no 11 diz assim: e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e também não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Aí ele diz no 13: o meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Deus está falando aqui do arco-íris. E logo após a tribulação, logo após o dilúvio, logo após este caos que aconteceu sobre a terra, Deus, ele fez pacto com Noé. E Deus, logo após este período que estamos em, vai fazer pacto com o povo de Deus novamente. Deus vai restabelecer alianças que foram quebradas. Deus vai levantar pessoas que estavam caídas. Deus vai transformar vidas que precisam de transformação, porque Deus, nesta noite, através desta palavra que foi pregada, Ele vai restabelecer o povo de Deus. Ele vai fazer um pacto. Ele vai fazer um pacto com o povo. Então, logo após o período desse dilúvio, Deus fez coisas grandes. Logo após Deus fez pacto com o povo. Deus fez pacto com. E logo após este período, irmão, eu quero ser profeta na sua vida. Eu quero ser profeta para você, para sua casa. Que Deus vai fazer
grande depois dessas tribulações. Deus vai fazer algo grande depois desse período de turbulência. Deus vai restabelecer alianças. Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai resgatar aqueles que estavam perdidos. Deus vai restaurar a aliança que foi quebrada, porque pessoas deixaram a Deus, mas Deus vai trazer de volta, irmão. Eu creio nisso, eu creio nesta palavra, que Deus ele é poderoso para trazer de volta. Deus ele é poderoso para transformar a vida da pessoa. E esta palavra que eu estou pregando nesta noite, ela transforma, ela é viva, ela é eficaz. Enquanto eu e você estamos em casa, fazendo a nossa parte, orando, buscando, clamando, Deus está nos guardando, guardando a nossa casa, guardando os nossos, guardando a nossa família, guardando o ente querido, guardando aquele que precisa ir trabalhar, guardando aquele que está na frente deste problema, que está trabalhando em hospitais, enfim, que está trabalhando, que está precisando, tendo a necessidade de trabalhar, ou até mesmo não tem a escolha de ficar em casa. Mas Deus vai fazer algo grande depois disso. Depois disso tudo. Assim como fez com Noé. Assim como fez, meu amado irmão. E ele fez um pacto com Noé. Ele fez um pacto com Noé falando: eu não vou mais destruir a terra dessa forma, por causa de vocês. E nós podemos entender nesta palavra que Deus é o mesmo. A palavra dele é a mesma. E a forma dele trabalhar é a mesma. É a mesma. Se os irmãos observarem a Bíblia em si, Deus sempre tem um meio, tem uma forma, tem um jeito para atingir o povo, para trazer para mais, para trazer, para restituir a amizade, para restituir o povo de Deus juntamente, né, enfim, o mundo. Coisas parecidas, maiores. Deus sempre está cuidando de nós de alguma forma. Não ache, irmão, que Deus permitiu isso. Não ache que não tem propósito. Tem propósito. Tudo tem um propósito. E o que Deus permitiu passarmos tem um propósito. E quando voltarmos à casa do Senhor, quando chegar o tempo em que Deus cessar esta situação, quando chegar um tempo em que Deus mudar esta situação, nós vamos com outra mente adorar ao Senhor. Nós vamos com outra mente buscar ao Senhor. Coisas que antes, muitas das vezes, caíam na rotina de algumas pessoas, mas nós vamos chegar na igreja com outro pensamento, nós vamos chegar na igreja de uma outra forma. Mas Deus, Ele está testando o povo. Ele está testando a nossa fé. E por enquanto, estamos vivendo um período em que fala Mateus 6, versículo de número 6. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Pai. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Pai. Estamos vivendo este período. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Pai. Por enquanto é assim, mas eu creio que muito em breve nós estaremos juntos novamente para exaltar, glorificar o nome do Senhor. Nós estaremos de volta, irmão, com outro pensamento, com adoração sincera, com louvores da alma, do coração. É isso que Deus quer para a nossa vida. Eu não sei, eu estou sentindo no meu coração de fazer algo diferente, o qual nós não fizemos, creio que não fizemos nas outras lives. Se tem algum irmão que está nos assistindo nesta noite, que queira retornar aos caminhos do Senhor, hoje é o momento, hoje é noite, hoje é o dia de tomar essa decisão, de retornar para os caminhos do Senhor.
E também se estiver nos assistindo alguém nesta noite que queira aceitar a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, manifeste-se nesta noite, fale, mande uma mensagem para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E eu creio que através das orações da igreja, Deus ele vai se movimentar ao nosso favor. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, que Deus nos guarde, continue nos guardando, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E compartilhe, não somente esta live, mas compartilhe as lives, as palavras ministradas anteriormente, compartilhe. Ainda que pessoas não se incomodem com isso, porque tem pessoas que vão se incomodar, mas não tem problema. Tem gente que se incomoda, que faz tanta coisa feia, compartilha tanta coisa feia e tem vergonha de compartilhar as coisas do Senhor. Antigamente fazíamos coisas feias, eu mesmo não nasci no lar cristão, fazia coisas feias e não tinha vergonha. Hoje estou servindo ao Senhor. E é o meu dever levar adiante o que Deus nos ensinou. Amém? Que Deus abençoe. Tem um recadinho do pastor Isaac. O pastor ele disse que amanhã nos trará uma palavra também, fará uma live. Não sei o horário, se eu não me engano, acho que às 20 horas. Que Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus.